Olá, meus amados, voltamos agora com a nossa terceira parte aí de cálculos químicos, certo? Já vimos medidas de grandeza, unidade de massa atômica, falei um pouco do espectro, falei da diferença de número de massa e de massa atômica, falamos como se calcula a média ponderada, né? Quando você tem um elemento químico com com dois ou mais isótopos, né? E eu fiz um geral para vocês, como você identificar na tabela periódica o que é, onde é que está o número de massa, né? E agora nós vamos fazer um aprofundamentozinho aqui, ó. Por que o número de massa e a massa atômica são valores muito próximos, né? Olha só, a massa atômica de um próton, ele é 1,00726. A massa atômica de um nêutron é 1,008665. E a massa de um elétron, que é praticamente desprezível em relação a prótons e nêutrons, 0,000549. Observe que são valores muito próximos de 1. Você está vendo aqui, ó? Muito próximo de 1. Por isso que a gente, quando faz lá massa é igual a prótons mais nêutrons, né? A gente considera lá que cada próton é o que vale a uma unidade de massa atômica, e cada nêutron também, que são massas muito próximas de 1, correto? Então cada uma é considerado 1. Agora, a massa realmente de um próton é essa aqui, que eu mostrei para vocês. 1,007 e o do nêutron 1,008, né? Sandrão, como é que eles chegaram nesse valor aqui? O espectro de massa, ele consegue calcular essas massas, certo? Então a massa de um próton não é 1, é 1,007276. A do nêutron não é 1, é 1,008665. A do elétron, 0,000549. Praticamente desprezível em relação à massa de um átomo e em relação à desprezível massa do próton e do nêutron. Agora preste atenção aqui no que eu vou fazer para você. Vamos pegar o cloro, que tem número de massa 35 e 17 prótons. Logicamente, o seu número de nêutrons aqui é 18 nêutrons. O de massa 37 e número atômico 17, seu número de massa é 20. Isso quer dizer que no núcleo do cloro eu tenho 17 prótons e 18 nêutrons, e o do outro eu tenho 17 prótons e 20 nêutrons, certo? Quer dizer isso. Então, deixa eu passar uma borracha aqui para mandar mais rápido. Se eu fosse calcular a massa atômica do cloro, que tem 18 nêutrons, usando a massa atômica e não o número de massa, eu voltei aqui sem querer, e não usando o número de massa, eu teria o seguinte valor. Olha só. Para o cloro, que tem número de nêutrons 18, eu ia fazer o seguinte. Quantos prótons esse cara tem no núcleo? 17 prótons. Ele tem 17 prótons. Então seria 17 prótons vezes 1,007. Concorda comigo? 17 vezes 1,007. Isso para achar a massa dele, né? Já que a massa de um átomo está concentrada no seu núcleo. Qual a massa do nêutron? 1,008. Não vou usar todas as casas decimais, não. Vou usar só essas aí, tá? Quantas partículas ele tem no núcleo de nêutrons? 18. Então 18 vezes 1,008.
0,008. Você somando isso aqui, multiplicando e somando, daria aproximadamente 35,263. Certo? Então observe o que eu fiz para chegar nesse resultado aqui, certo? Esqueci de botar o Uzinho aqui. Se eu pegar 17 prótons que tem no núcleo do cloro, de massa 35, e 18 nêutrons, a sua massa atômica vai dar 35,263. Agora, eu vou pegar o cloro que tem 20 nêutrons. Então vai ficar assim, ó. Quantos prótons ele tem? 17. Tem que ser o mesmo porque eles são isótopos, né? Vezes 1,007. Mais. Só que agora ele tem 20 prótons. 20 nêutrons. Então 20 vezes 1,008, que é a massa realmente de cada nêutron. Isso aqui vai dar aproximadamente 37,279 U. Certo? Vai dar aproximadamente. Ok? Bom. Mas observe que quando você bota no espectro de massa, a massa do cloro de número de massa 35 dá 34.997. E aqui está dando 35.263. Quando eu tenho o mesmo raciocínio para o cloro de massa 37 e eu tenho aqui, ó, que aqui dá, quando você bota no espectro de massa dá 36.975, aqui deu 37.279, né? Sandro, por que essa diferença, né? Olha só, lembre-se que esse valor deu muito próximo de 35, esse deu muito próximo de 37, por quê? Porque a massa do próton e a massa do nêutron são muito próximos de 1. Então a gente considera como sendo 1. Né? Ok? Certo. Se você analisar, você vai ver que está tendo uma diferença de massa. Desculpa, eu mudei aqui sem querer. Você está vendo que está tendo uma diferençazinha de massa daqui para cá e daqui para cá. Lógico, eu esperava que o valor desse o mesmo valor, ok? É como se eu tivesse o seguinte, é como se eu tivesse aqui 3 bolas vermelhas, 3 bolas lilás, 4 bolas lilás. Cada bola vermelha pese uma unidade qualquer, e cada bola laranja, 2. Quanto é que eu teria aqui de massa e quanto é que eu teria aqui de massa? Logicamente, Sandrão, aqui eu tenho 3, não importa se é quilo, grama, não importa, miligrama, 3. E aqui eu teria 8. Somando as duas, daria 11. Correto? 11 quilos, 11 toneladas, 11, uma unidade de massa qualquer que você queira usar. Certo? Só que quando eu pego essas 3 bolinhas, e boto como se fosse dentro de um saco, deixa eu vir para cá, para o lado, vai ficar mais fácil para desenhar o que eu quero. É como se eu tivesse feito o seguinte, se eu pegar essas 3 bolas e juntar com as 4 bolas lilás e colocar num lugar apertadinho como um saco, não parece, mas isso aqui é um saco, certo? Quando eu fosse pesá-las,
quando eu fosse colocá-las em uma balança, por exemplo, o valor que marcasse na balança fosse, sei lá, 10,995. 10,995 é menor que 11, correto? Certo? É como se elas separadas tivessem uma determinada massa, e quando você juntasse elas teriam outro valor de massa. Como é que você explica isso aqui? Você explica pela energia de empacotamento proposta por Einstein, que diz que é o seguinte. Está aqui, ó, energia de empacotamento de Einstein. Que num universo tão pequeno quanto o núcleo, né? Num universo tão pequeno quanto o núcleo, prótons e nêutrons perdem a massa e a massa vira energia. Então, essa é a ideia de energia de empacotamento de Einstein. Quando eu fiz lá 17 prótons, desculpa aí que eu estou aumentando, quando eu botei lá 17 prótons e 18 nêutrons, quando eu tenho 17 prótons e 18 nêutrons separados, eles têm uma massa de 35,263 U. Mas quando eu coloco esses mesmos 17 prótons, e 18 nêutrons num universo tão pequeno, infinitamente pequeno como o núcleo, a sua massa vai dar diferente de 35,263 U. Por quê? Porque quando você tem os prótons e nêutrons numa região infinitamente pequena, a massa vira energia. E está aqui a fórmula de empacotamento de Einstein, né? Quem é o C, né? Quem é o C? O C é a velocidade da luz. Velocidade da luz. Quem é o M? O M é a massa, certo? É a matéria. É a massa. É a matéria. E quem é o E? O E é a energia de empacotamento proposta por Einstein. Ou seja, num universo tão pequeno, a matéria se transforma em energia. Como a matéria virou energia, as massas deram diferentes quando você calcula elas isoladas e quando ela calcula o número de prótons e o número de nêutrons isolados e quando eles estão num universo tão pequeno quanto o núcleo. Deu para entender aí, meus amados? A energia de empacotamento de Einstein, que diz o seguinte: quando você concentra a massa de prótons, faz de conta que são os prótons, né? E aqui são os nêutrons, uma região tão pequena quanto o núcleo, uma parte dessa massa vai virar energia. Isso chama-se energia de empacotamento proposta por Einstein. Olha que aprofundamento maravilhoso. Certo? Por isso que essas massas atômicas aqui deram diferentes. Certo? Beleza? Quando você
bota esses prótons junto com os nêutrons bem apertadinho no núcleo, há uma diferença de massa daqui para cá. Né? Aqui, ó, 34.997 e aqui 35.263. Se perdeu uma quantidade de massa. Essa massa que se perdeu virou o quê? Energia. Essa massa que se perdeu daqui para cá virou o quê? Energia. Certo? Então tá aí a teoria de empacotamento proposta por Einstein. Sandro, isso deve cair em algum vestibular? Talvez no vestibular mais concorrido, né? com nível de exigência maior, certo? Mas o importante é que a nossa aula, nosso curso tenta contemplar todo e qualquer vestibular que você for fazer no Brasil, certo? Então está aí explicada a energia de empacotamento de Einstein. Né? Numa região infinitamente pequena como o núcleo, a matéria vira energia. Então a massa de um cloro, no caso do cloro de número atômico 35, que era para ser 34.997, desculpa, que era para ser 35.263, ela dá, que era para ser 35.263, ela dá 34.997. A do cloro 37, que era 37.269, dá 36.975, porque uma parte da matéria virou energia. Ok? Beleza? Ok, meus amados? Então, daqui a pouco nós vamos para a nossa próxima parte, que é massa molecular. Ok?